Violência de gênero e abuso de poder. O caso aí que ganhou notoriedade nos últimos dias da PM Gisele Alves e do Coronel Geraldo Neto. O assassinato que chocou o país e que hoje eu estou aqui para criar um debate acerca desse tema e compartilhar alguns pontos que eu achei muito interessantes, né, em todo esse caso muito trágico. Eu me chamo Luana, sou acadêmica da sexta fase do curso de psicologia e nesse canal eu falo exclusivamente sobre psicologia, tanto dentro do mundo acadêmico, como também, né, falando aí sobre temas que de alguma forma são atravessados pela psicologia. Eu acredito muito que a psicologia ela tem um dever, ela tem uma missão, né, com a sociedade de fazer a gente se reunir para pensar, para questionar, para refletir sobre temas da atualidade, né, temas aí que são importantes. Senti muito no meu coração de gravar esse vídeo aqui para o canal, porque eu acompanho, né, esse caso desde o início, desde as primeiras notícias que foram saindo, eu acompanhei todo o desenrolar dessa história e na última semana, né, a gente teve aí um avanço muito significativo que resultou na morte, né, do tenente-coronel. Então eu queria realmente gravar um vídeo aqui para o canal para criar esse espaço de debate, né? Deixo aberto os comentários aqui embaixo para que vocês possam comentar, para que a gente possa debater, para que a gente possa realmente refletir juntos. Já quero avisar vocês que se por acaso a iluminação acabar oscilando durante o vídeo, é porque eu estou de frente para uma janela e aí eu estou com a luz do dia, então conforme a luz do dia vai mudando também a iluminação aqui do vídeo, então peço a compreensão, mas vamos lá para os fatos que realmente importam. Se você acompanha os noticiários, se você acompanha as redes sociais, com certeza você ficou por dentro desse caso, a PM Gisele Alves, que acabou tendo a sua vida ceifada pelo seu próprio companheiro, o tenente-coronel Geraldo Neto. Esse caso indignou todo o país, esse caso acabou me indignando muito, porque ele escancara de forma muito clara a violência de gênero e o abuso de poder. Alguém que usou ali da sua patente, do seu cargo, da sua função, para tentar sair impune pelo crime que cometeu contra a sua própria companheira. E esse caso, desde o início, ele me chamou muito a atenção porque a reação desse tenente-coronel em todas as entrevistas que ele estava dando, né, tanto para o Roberto Cabrini, tem a entrevista dele disponível aí no YouTube, se vocês procurarem, quanto para o Passaia, né, que é o jornalista do Balanço Geral da Record. Então, antes, né, de ser preso, ele estava dando algumas entrevistas, contando a sua versão dos fatos, só que a reação dele diante do caso, né, diante do suposto suicídio da própria esposa, que era a versão que ele apresentava até então, me chamou muito a atenção a reação dele, a falta de emoções, tanto na entrevista com o Roberto Cabrini, quanto na entrevista com o Passaia, eu fiquei muito impressionada com a falta de emoções diante da morte de alguém, né, que você conviveu, alguém que você foi casado. Então, por mais, né, que ele contou ali que o relacionamento já estava bem complicado, nos últimos tempos eles dormiam em quartos separados, mas mesmo assim, né, foi alguém que você conviveu, foi alguém que você passou ali anos da sua vida, e essa pessoa, né, segundo ele ali, tirou a própria vida e ele estava simplesmente muito tranquilo apresentando esses fatos. E daí você pode me falar assim: "Ah, Luana, mas cada pessoa reage de uma forma". E sim, gente, eu como estudante de psicologia sei mais do que ninguém que cada pessoa reage de uma forma. Muitas vezes diante do luto, tem pessoas que ficam mais desesperadas, tem pessoas que ficam mais reclusas, né, mais quietas, mais no seu canto. Mas ele, né, diante, de toda essa situação, ele contava os fatos com muitos detalhes e ele se colocava o tempo todo como se ele tivesse distante dessa situação, como se ele estivesse
contando a história de outra pessoa, e não a história, né, que aconteceu com ele, com a esposa dele, dentro do apartamento dele. Então essa ausência de emoções me chamou muita atenção desde o início, porque por mais que ele estivesse ali sendo acusado, né, por mais ali que ele estivesse sendo, investigado como suspeito, né, porque era uma morte suspeita, mesmo assim, eu acredito que uma pessoa que estivesse no lugar dele e fosse inocente, se desesperaria com a morte da própria esposa. Por mais ruim que estivesse o relacionamento, por mais que eles já tivessem ali a intenção de se separar, que foi o que ele relatou, né, que eles até haviam chegado a marcar o divórcio, mas segundo ele, né, segundo a versão que ele trouxe, ela não havia comparecido para assinar o divórcio. Mas enfim, a gente sabe que o relacionamento realmente era bem conturbado, era um relacionamento extremamente tóxico, mas mesmo assim, uma pessoa inocente diante dessa situação, com certeza se desesperaria. Tudo bem que ele estava sendo acusado, tudo bem que de repente ele estava mais, nessa defensiva, né, mas mesmo assim, se a sua própria esposa acaba ali se suicidando dentro da sua própria casa, eu acho que a sua reação, no mínimo, seria de desespero, de se perguntar o porquê, de tentar entender o motivo. Em nenhum momento ele apresenta esses questionamentos, essas dúvidas, essa reação nas entrevistas. Então, o tempo todo ele conta com muitos detalhes o que aconteceu naquele dia, né? Ele relata que ele estava tomando banho quando ouviu o disparo e abriu ali a porta do banheiro e encontrou a esposa morta ali no chão da sala, né, ela tinha se suicidado. Então essa foi a versão dos fatos que ele apresentou, mas o tempo todo ele se apresenta muito distante dessa situação. É como se ele estivesse associando toda aquela situação a outra pessoa, como se ele estivesse contando a situação de outra pessoa. E esse foi, assim, o primeiro ponto que me chamou muito a atenção, né, essa ausência de emoções. A ausência de emoções diante da morte de alguém que conviveu com você por anos. E até um momento da entrevista com o Cabrini, algo que me chamou muito a atenção é que ele se referiu a ela como ente querido e não como esposa ou então, enfim, ex-esposa, porque eles estavam, né, quase ali se divorciando, segundo ele, mas ele se refere a ela como um ente querido. O mínimo estranho, né, para alguém que era casado, alguém que convivia junto, alguém que, né, tinha ali o convívio sobre o mesmo teto. Então, realmente, esse aí foi o ponto que me chamou muito a atenção nesse caso, a frieza dele desde o início. E outro ponto que eu acho que vale muito a pena a gente considerar é que a Gisele, né, essa PM, ela era uma mulher preparada, gente. Tanto fisicamente falando, né, como a questão intelectual dela. Ela era uma mulher que havia estudado, ela era uma mulher que tinha instruções, ela era uma mulher preparada. E mesmo assim, ela acabou ficando nesse relacionamento, né, que a gente observou aí por tudo que foi exposto, né, depois teve ali a quebra do sigilo do celular dele, então as conversas ali foram expostas, e a gente conseguiu observar como que esse relacionamento era um relacionamento disfuncional, né, como que estava sendo tóxico, como que ele apresentava comportamentos totalmente disfuncionais dentro dessa relação, e como que ela mesmo, né, vendo esses comportamentos, porque pelas conversas ficou muito nítido que ela tinha noção que aquilo não era saudável, então ela tentava de alguma forma se impor, mas mesmo assim ela permaneceu nessa relação. E isso quebra aquela teoria de que a mulher, quando ela tem preparo, quando ela é estudada, quando ela tem uma profissão, ela não fica em relacionamentos assim. Porque não tem a ver, sabe, gente? Muitas vezes a pessoa, mesmo tendo seu estudo, mesmo sendo preparada, ela acaba tendo uma dependência emocional que faz com que ela continue nesse relacionamento, que faz com que ela insista mais um pouco nesse relacionamento. E isso eu tô falando com base nas conversas que foram expostas, eu tô falando, né, com base nas entrevistas que foram feitas com os familiares, então eu acompanho esse caso desde o início. Eu vi ali todas as falas da família, das amigas,
amigas. Eu observei tudo realmente para gravar esse vídeo para vocês. As amigas, né, falavam que ela era uma mulher de personalidade forte, que ela não abaixava a cabeça. Ela tinha noção que o comportamento dele era disfuncional, que o comportamento dele não era legal. E mesmo assim ela acabou ficando nessa situação. Então é para a gente desmanchar aquela teoria que fala que só fica em relacionamento tóxico a mulher que é ingênua, a mulher que é inocente, a mulher que, né, não tem esse preparo, porque ela era uma mulher que tinha esse preparo, ela era uma PM, né, e mesmo assim ela acabou ficando nessa situação, mesmo assim ela foi vítima desse relacionamento totalmente abusivo aí que resultou na morte dela, infelizmente. E aproveitando que eu falei referente às conversas, que teve ali a quebra de sigilo do celular do coronel, então as conversas foram expostas, outro ponto, né, que me chocou muito e com certeza chocou todo mundo, e isso foi inclusive pauta de uma aula na faculdade que eu tive nessa semana passada, e foi sobre as conversas, né, do coronel, as falas do coronel, o quanto ele vinha com um pensamento extremamente arcaico, né, extremamente, assim, disfuncional, extremamente tóxico. Ele se intitulava como macho alfa e falava, né, que ela era uma fêmea beta, ou seja, ela era submissa a ele, né? Ela precisava estar nesse lugar de submissão e ele mesmo se intitulou ali, ele era o soberano, ele era o rei, ele estava acima dela. Então, é um discurso assim, gente, terrível, é um discurso que causa nojo, é um discurso que embrulha o estômago, porque a gente pensa assim: "Meu Deus, como que pode existir uma pessoa que pensa dessa forma? Como pode existir uma pessoa com um pensamento tão distorcido", né. E sim, existe. E infelizmente a Gisele Alves foi vítima desse monstro, dessa pessoa terrível que acabou ceifando a vida dela, ela que tinha aí muita vida pela frente, ela que tinha aí uma profissão super promissora, ela havia recebido inclusive uma promoção, ela ia começar em um novo emprego e infelizmente, né, teve aí a sua vida ceifada dessa forma extremamente trágica. E esse discurso que esse coronel trouxe à tona, ele escancara muito do que a gente conhece como o discurso red pill, né, que é o discurso aí de ódio semeado dos homens pelas mulheres. E então a gente tem que ficar muito atento a isso. A internet ela tá cada vez mais trazendo esse alerta, né, para as mulheres abrirem os olhos para esse tipo de discurso que acontece muito nas redes sociais, principalmente dentro do Instagram. Tem influenciadores que trabalham apenas com a criação desse tipo de conteúdo que acaba aí fomentando o ódio contra as mulheres. E muitas vezes esse ódio, ele acontece de uma forma muito escancarada. Você vai perceber assim, ó, rapidinho. Outras vezes, esse ódio ele acaba sendo um pouco mais sutil. Então, é aquele vídeo que fala que mulher que tem tatuagem de borboleta não presta. Você já ouviu criadores de conteúdo que criam esse tipo de conteúdo? Que estão lá criando vídeos, né, que querem, de certa forma, ditar o que que é certo e o que que é errado dentro do mundo feminino. Que querem ditar como que as mulheres precisam se portar, como que as mulheres precisam ser para, de fato, né, ser mulheres. Falando isso do lugar de homens, pasmem, né? Esse discurso, ele é extremamente problemático e a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque esse tipo de conteúdo, ele acaba fomentando um comportamento de agressividade contra as mulheres. E no início a gente pode pensar que, nossa, mas isso é exagero, um simples conteúdo vai causar isso? Mas sim, gente, é só ler as conversas desse cara, né, do tenente-coronel, é só ler tudo que ele falava, todo o pensamento dele, que a gente vê puramente que é um discurso red pill, que é o pensamento de alguém que pensa dessa forma. Então é muito importante, né, nos dias de hoje, mais do que nunca, que a gente tenha olhos muito atentos para esse tipo de comportamento, para esse tipo de discurso. A Gisele, ela teve indícios, né, depois ali do casamento, que ele não era essa pessoa maravilhosa que ela achava que ele era. Ele era uma pessoa extremamente narcisista, que era uma pessoa controladora, que perseguia ela, que realmente tinha um comportamento ali totalmente tóxico. Mas vocês acham que ele se apresentou para ela lá no início dessa forma?
Com certeza não. Ela, né, até a própria Gisele, ela relata nas conversas que ela achava que ele era uma pessoa maravilhosa, porque foi assim que ele se apresentou no namoro, foi assim que ele se apresentou no início, naquela fase da conquista. Mas depois que os 2 casaram, quando ele entendeu que ela já estava conquistada e que ela já era, né, posse dele, porque é dessa forma que homens assim pensam, ele achou que já estava tudo certo, que já estava tudo, perfeito, e ele acabou mudando o comportamento e mostrando quem realmente ele era, um homem totalmente possessivo, controlador, que perseguia ela, que fazia violência psicológica e até mesmo violência física, foi o que as mensagens mostraram ali. E seria a maior impunidade, né, dos últimos tempos, se esse coronel não fosse preso. Até então, o caso tinha sido resolvido como suicídio. A versão dele foi a versão que a polícia havia acatado, mas a família não ficou satisfeita com essa decisão, né, da justiça. A família foi atrás da imprensa, a família fez barulho para ser ouvida, porque a família, os amigos, de fato, não acreditaram que a Gisele tinha tirado a sua própria vida. Eles mencionaram que ela tinha muita vontade de viver, que ela acabou, né, ela tinha acabado de ser promovida em um novo emprego, ela tinha filha que amava muito. E assim, gente, eu como estudante de psicologia, eu sei que uma pessoa que está com um plano de cometer um suicídio, dificilmente ela vai fazer planos a longo prazo como a Gisele fazia. Então os amigos, né, chegaram a comentar que ela havia sido promovida, que ela estava muito, ansiosa, né, para começar no novo emprego, que ela estava planejando se mudar para casa dos pais dela, então ela estava traçando todo os planos no futuro, né, planos ali que ela iria executar. Uma pessoa que está prestes, está ali planejando cometer um suicídio, dificilmente vai traçar esses planos. Até no dia anterior, circularam os vídeos que ela havia ido para a academia normalmente, feito ali, né, continuado o seu dia a dia da mesma forma, e isso a gente não pode julgar como sendo ali um pré-requisito para não cometer suicídio, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas estão aparentemente bem, elas continuam ali com o seu dia a dia, continuam executando suas tarefas, mas no fim do dia elas cometem suicídio. Essas aparências às vezes acabam enganando, mas o que de fato, né, acaba mostrando pra gente que a Gisele não cometeria suicídio é esses planos a longo prazo que os familiares contaram que ela estava fazendo, ela traçava todo ali o futuro. E isso sim é um pré-requisito para não cometer suicídio. Ela tinha planos, ela tinha algo ali onde se ancorar. Então, de certa forma, né, essa etapa aí onde o coronel foi preso, né, ele foi preso nessa semana que se passou, e pelo menos é uma não digo uma vitória para a família, porque de forma alguma isso vai ser uma vitória, visto que a filha deles não vai voltar. Mas eu digo que é uma etapa que foi vencida, né, é uma impunidade que não poderia acontecer e que a gente espera que não aconteça, né, porque tem todo aí, um processo pela frente, enfim. As coisas não se resolvem tão facilmente, tão rapidamente assim, mas pelo menos agora o coronel foi realmente aí condenado, né, como culpado da morte da PM Gisele, e isso com certeza é um avanço. Então agora que a gente já falou do comportamento totalmente disfuncional e tóxico desse coronel, agora que a gente já falou da frieza dele, né, diante da morte ali da sua própria esposa, que a gente já falou, né, do perigo do discurso red pill que circula aí nas redes, que a gente já falou também do quanto a Gisele era uma mulher estudada, era uma mulher preparada e mesmo assim ela não conseguiu escapar. Eu queria falar com vocês também sobre a importância de observar os sinais prévios, que eu inclusive já comentei um pouquinho. A Gisele ela teve sinais previamente sim, né, não na fase do namoro ali talvez, porque ela mencionou, né, que ele era um príncipe antes, porque justamente ele estava nessa missão de conquistá-la, mas depois que ele conquistou, ele virou totalmente ali a chavinha e mudou o seu comportamento e acabou mostrando de fato quem ele era. É muito importante que a gente saiba, né, a gente, quando eu falo nós mulheres, né, saibamos observar esses sinais prévios, observar os pequenos detalhes que talvez naquele momento
não passam de meros detalhes, mas lá na frente pode se tornar algo muito maior. Então é sempre importante a gente ter olhos bem atentos. Ciúme excessivo, controle, perseguição nunca vão ser bons sinais, seja no namoro, seja no casamento, em qual fase do relacionamento você estiver. E o último ponto que eu queria comentar aqui com vocês, que foi algo que me chamou muito a atenção, foi como esse tenente-coronel conseguiu utilizar da comunicação dele para, passar a ideia, né, a mensagem que ele queria. Na entrevista com o Roberto Cabrini, na entrevista com o Passaia, que foram esses jornalistas que entrevistaram ele antes dele ser preso e que permitiram ali que ele contassem a versão da história dele, ele se mostrou totalmente na defensiva. Ele vinha com um discurso muito firme, ele vinha realmente para cima desses jornalistas, né, com uma postura muito rígida. E isso, inclusive, ele comentou, não sei se foi com o Passaia ou com o Roberto Cabrini, que ele fez curso de comunicação, né, nos Estados Unidos, se eu não me engano, e então ele sabia como se comunicar para passar a mensagem que ele queria. Ele sabia como utilizar o tom de voz para passar a mensagem que ele precisava passar naquele momento. E isso nos mostra que ele era uma pessoa totalmente articulada, que também tinha sua bagagem, que também tinha o seu estudo, que tinha o seu preparo, né, para tentar driblar essa situação e sair ali como inocente de uma situação que ele era totalmente culpado. Então, ali na entrevista com o Cabrini, na entrevista com o Passaia, ele estava com esse discurso muito firme, enquanto no discurso da audiência de custódia, que aconteceu nessa última semana, e mais uma vez repito, esses conteúdos estão públicos. Então, se você procurar aí a entrevista dele com o Cabrini, a entrevista dele com o Passaia, a audiência de custódia dele, você vai encontrar no YouTube ou em outras redes, tá? Esses conteúdos estão públicos. Se você se interessar por esse caso, se você querer, né, saber mais como que aconteceu, como que foi o desenrolar dessa história, aproveita para pesquisar aí, para assistir, para saber de tudo que eu estou falando nesse vídeo e talvez fazer mais sentido para você. Mas o fato, né, é que ele tinha esse poder de comunicação muito forte, esse potencial de usar o tom de voz, de usar a comunicação para passar a mensagem que ele queria. Nas entrevistas, ele estava ali super imponente, super poderoso, enquanto na audiência de custódia, ele estava usando um tom de voz muito mais baixo, ele estava numa postura muito mais passiva, ele estava usando a forma de comunicação dele era totalmente diferente. Justamente porque ele queria passar essa mensagem de vítima, né, essa mensagem de talvez tentar comover ali os superiores, né, os oficiais. Então, talvez nessa forma talvez não, né, com certeza, essa forma de comunicação era para passar realmente essa mensagem que ele queria passar, essa mensagem de quem estava sendo ali preso injustamente, sendo que de inocente, de coitadinho, de vítima, ele não tinha nada. Então é isso, pessoal. Esses foram os principais pontos que eu queria trazer aqui para a gente conseguir refletir, para a gente conseguir pensar. É um caso bem atual, né? Um caso que me trouxe realmente muitos ensinamentos, muitos pensamentos, e eu queria conseguir, né, compartilhar aqui com vocês, e eu acho que eu consegui. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o seu gostei, né, para validar esse vídeo, e te convido também a se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Esse vídeo provavelmente ele vai sair como um vídeo extra, não vai sair nos dias oficiais que eu costumo postar, que é todo domingo e quarta-feira, mas enfim, vai ser um vídeo extra aí que vai sair para vocês, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido, né, diante dessa situação tão atual que todo o país vivenciou. Então, obrigada, né, por estar aqui no vídeo até agora e tchau, tchau.